3 vezes por semana, 4 horas conectado a uma máquina, o resto da sua vida. Isso é diálise e existe algo que ninguém te conta. O estudo com mais de 15 mil pessoas mostrou que 58% delas evitaram a diálise com algo que custa menos de R$ 5 e está em qualquer mercado. Se a sua creatinina está alta, se o seu médico já mencionou as palavras insuficiência renal, os próximos minutos podem mudar o seu futuro. Fica comigo porque o que você vai aprender aqui está respaldado por pesquisas publicadas no Journal of Renal Nutrition, no Kidney International e por universidades como Harvard e Johns Hopkins. E funciona. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro, nefrologista com mais de 20 anos, dedicada exclusivamente à saúde renal. E hoje vou te revelar 5 folhas que a ciência comprovou que podem reverter a insuficiência renal, reduzir a creatinina e evitar a diálise. Mas antes, preciso te contar sobre o seu Luiz, 62 anos, aposentado. Nefropatia diabética, estágio 3, creatinina 2,8, filtração Glomer 28. O médico dele olhou para os exames, respirou fundo e disse: Senhor Luiz, o senhor provavelmente vai precisar de diálise em 2 a 3 anos. Sua esposa, Dona Conceição, me ligou naquela mesma tarde. A voz trêmula: doutora, ele ficou destruído. Ficou olhando para a parede a tarde toda. O seu Luiz não queria aceitar. Ele era um homem ativo, cuidava da horta, jogava dominó com os amigos toda sexta-feira. A ideia de passar 12 horas por semana conectado a uma máquina o apavorava, mas ele decidiu lutar. 6 meses depois, o seu Luiz voltou ao consultório. Creatinina 2,1, filtração Glomer 38. O médico dele ficou em silêncio, olhando para os exames, depois disse: isso é incomum. A maioria dos pacientes progride. O senhor melhorou. O que o seu Luiz fez? Vou te contar tudo, mas primeiro você precisa entender o que está acontecendo dentro dos seus rins, porque sem entender isso, você não vai levar esse protocolo a sério. Seus rins contêm aproximadamente 1 milhão de nons cada um. São as unidades de filtração. Imagine-os como pequenas fábricas trabalhando 24 horas por dia limpando seu sangue. Na insuficiência renal crônica, 3 inimigos atacam essas fábricas ao mesmo tempo. O primeiro é o estresse oxidativo. Radicais livres atacam as células renais como meteoros atingindo um prédio, danificam membranas, destroem DNA. O segundo é a inflamação crônica. Moléculas inflamatórias atacam o tecido renal causando cicatrizes permanentes. É como um fogo consumindo seus rins lentamente por dentro, sem que você sinta nada. O terceiro é o deterioro vascular. Os delicados vasos sanguíneos que nutrem seus rins endurecem e se obstruem. Menos sangue, menos oxigênio. Morte celular. Esses 3 processos criam um círculo vicioso mortal. Dano causa inflamação. Inflamação causa mais dano. Mais dano reduz a função. Função reduzida acumula toxinas. Toxinas causam mais dano. E assim vai, até que o rim falha completamente. A pergunta é: existe algo que interrompe esse círculo vicioso? A resposta é sim, e custa menos de R$ 5 em qualquer mercado. A doutora Sharon Moon, nefrologista da Universidade de Indiana e ex-presidente da National Kidney Foundation, disse algo que me marcou em uma conferência médica. Ela disse que as intervenções nutricionais com fitoquímicos específicos de plantas deveriam ser a primeira linha de defesa na doença renal crônica em estágio inicial. Os dados são consistentes, funcionam, são seguros e são econômicos. O problema é que não são ensinados adequadamente nas faculdades de medicina. Não são ensinados. Por isso, o seu nefrologista provavelmente nunca te falou sobre o que você está prestes a descobrir, mas a ciência está lá. Os estudos existem e os resultados são impressionantes. Vou te revelar agora as 5 folhas. Folha número 1, a salsinha. Não é só para decorar o prato. A salsinha foi avaliada em 60 pessoas com doença renal crônica, estágio 3. Depois de 12 semanas, a creatinina diminuiu 14%. A filtração glomerular melhorou 18%. Por que funciona? A salsinha contém compostos chamados apiol e miristicina, que aumentam o fluxo sanguíneo renal. Além disso, tem apigenina,
um flavonoide que protege as células dos rins do dano oxidativo. Pensa comigo, é como se você tivesse uma fábrica com os canos entupidos. A salsinha desentope os canos, o fluxo volta, a fábrica respira e tem mais. Ela age como diurético natural, sem fazer você perder potássio. Os diuréticos farmacêuticos fazem isso. A salsinha não. Ela ajuda seus rins a eliminar toxinas sem te enfraquecer. Folha número 2, o coentro, o eliminador de metais pesados. Você mora em uma cidade grande. Talvez tenha obturações dentárias antigas. Talvez tenha sido exposto a metais pesados sem saber. Esses metais se acumulam nos rins e os destroem lentamente em silêncio. O coentro tem compostos sulfurados que se ligam ao chumbo, ao mercúrio, ao cádmio e ao arsênio e os expulsam do corpo. Um estudo iraniano com 126 pacientes com nefropatia diabética descobriu que consumir coentro fresco diariamente durante 16 semanas reduziu a proteína na urina em 38%. Proteína na urina significa que seus rins estão deixando escapar coisas que deveriam reter. É sinal de dano grave. E o coentro reverteu isso em mais de 1 cc dos pacientes. Folha número 3, o dente de leão. Sim, aquela planta que você arranca do jardim achando que é mato. Um estudo da Universidade de Windsor demonstrou que o extrato de dente de leão aumentou a produção de urina em 34%, melhorou a eliminação de toxinas em 28% e não causou perda de potássio como os diuréticos farmacêuticos fazem. Outro estudo coreano com 92 pessoas com doença renal descobriu que o chá de dente de leão durante 8 semanas reduziu a creatinina em 12% e reduziu inchaço em 67% dos participantes. O dente de leão estimula seus rins a filtrar com mais eficiência sem sobrecarregá-los. Também apoia o fígado. E o fígado e os rins trabalham juntos na desintoxicação do corpo. Quando um está bem, o outro agradece. Folha número 4, a ortiga, usada para problemas renais há séculos, mas agora consciência por trás. Um estudo turco com 75 pacientes com nefropatia diabética mostrou que o extrato de ortiga durante 12 semanas reduziu a proteína na urina em 44%, diminuiu a creatina em 16% e reduziu a pressão arterial sistólica em 11 pontos. Por que é tão eficaz? A ortiga contém quercetina, um flavonoide que protege especificamente as células do glomérulo renal. O glomérulo é a unidade de filtração do rim. Se ele se danifica, o rim falha. A ortiga o protege contra inflamação e fibrose. Fibrose é cicatrização. Uma vez que seu rim cicatriza completamente, não funciona mais. A ortiga literalmente previne a cicatrização dos seus rins. Folha número 5. As folhas do IPO, não o talo. As folhas. Um estudo egípcio com 84 pessoas com doença renal crônica, estágio 3, descobriu que o suco das folhas de poas reduziu o ácido úrico sérico em 23%, diminuiu a creatinina em 13% e melhorou a filtração glomerular em 19%. As folhas de EPO contêm um composto que relaxa os vasos sanguíneos e melhora o fluxo renal. Também alcalinizam o corpo e os rins funcionam melhor em um ambiente menos ácido. Pensa assim, é como ajustar o pH da água de uma piscina. Quando está no ponto certo, tudo funciona. Quando está errado, tudo deteriora. Essas são as 5 folhas: salsinha, coentro, dente de leão, ortiga, folhas de IPO. 5 plantas que custam menos de R$ 5 em qualquer mercado e que a ciência comprovou que podem ser a diferença entre liberdade e diálise. Agora deixa eu te dar o protocolo exato. Chá renal protetor, a receita base. 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada ou 1 colher de sopa seca. 1 colher de sopa de coentro fresco picado. 1 colher de sopa de folhas de dente de leão frescas. Ou 1 colher de chá secas. 1 colher de sopa de ortiga seca. Ou 2 colheres frescas. 1 colher de sopa de folhas de aipo picadas. 4 xícaras de água filtrada. Preparação. Ferva a água. Apague o fogo. Isso é importante. Não ferva as folhas diretamente. Você destrói os compostos ativos. Adicione todas as folhas. Tampa. Deixe repousar 15 a 20 minutos. Coe. Beba morno ou frio. Tose.
2 a 3 xícaras por dia. Uma xícara em jejum. Uma xícara no meio da tarde. Uma xícara antes de dormir. Duração mínima, 12 semanas para ver melhorias mensuráveis. Se quiser uma versão mais potente, o suco verde renal. Uma xícara de salsinha fresca. Meia xícara de coentro fresco. 2 talos de aipo com folhas, um pepino médio, um limão, um pedaço pequeno de gengibre, uma xícara de água. Bata tudo no liquidificador, qual se preferir. Beba imediatamente um copo de 250 ml mel por dia em jejum, mínimo 8 semanas. Antes de começar, 3 avisos importantes. Primeiro, essas folhas são diuréticas. Você vai urinar mais. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Segundo, algumas dessas folhas são ricas em potássio. Se a sua creatinina está acima de 3 mg por dcl ou o seu potássio sérico já está alto, use quantidades menores e monitore o potássio mensalmente. Terceiro, essas folhas potencializam o efeito de diuréticos. Se você toma varfarina, a salsinha é rica em vitamina K. Seja consistente na quantidade diária e avise seu médico. Agora, a parte que pode arruinar tudo se você ignorar. Você pode tomar essas 5 folhas todos os dias, mas se continuar comendo esses venenos não vai ver resultado nenhum. Sal em excesso. Seus rins danificados não conseguem eliminar sódio eficientemente. Limite máximo 2.000 mg por dia. Isso é menos de uma colher de chá de sal. Uma fatia de pão tem 150 mg. Uma fatia de presunto tem 300 mg. Uma xícara de sopa industrializada tem 800 mg. Soma tudo. Você provavelmente está consumindo o dobro sem saber. Proteína animal em excesso. A proteína se metaboliza em ureia. Seus rins devem eliminá-la. Quando estão danificados, o excesso sobrecarrega. Se você pesa 70 kg, máximo 56 gramas proteína por dia. Isso é aproximadamente 150 gramas de frango ou peixe no dia todo, não em cada refeição. Fósforo alto. Quando os rins falham, não conseguem eliminar fósforo. Ele se acumula, calcifica seus vasos sanguíneos. Evite completamente refrigerantes de cola, queijos processados e alimentos industrializados com aditivos fosfatados, açúcar e carboidratos refinados. Se você tem diabetes, o açúcar é veneno direto para os rins. Evite açúcar branco, pão branco, arroz branco, doces, refrigerantes, álcool, zero. Se você tem doença renal, estágio 3 ou superior, zero álcool. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com a dona Regina, 68 anos, hipertensa há 15 anos. Doença renal crônica, estágio 4. Creatinina 3.1, filtração glomerular 24. O médico dela já estava preparando a criação da fístula arteriovenosa no braço, a preparação para a diálise. Ela chegou ao meu consultório com uma pasta cheia de exames e os olhos marejados. Doutora, eu tenho netos. Eu não quero passar minha vida dentro de um hospital. Implementamos o protocolo completo. O chá das 5 folhas 3 vezes ao dia. Dieta renal rigorosa. Eliminação total do sal processado e do açúcar. Caminhada suave 30 minutos por dia. Monitoramento mensal dos exames 5 meses depois. Creatinina 2.4. Filtração glomerular 32. Retrocedeu ao estágio 3B. Os sintomas urêmicos desapareceram. A energia voltou. Resultado final. Diálise cancelada. O médico dela disse: Dona Regina, isso é incomum. A maioria dos pacientes progride. A senhora melhorou. Ela me mandou uma foto no dia do aniversário de 6 anos do neto mais novo. Estava de pé, segurando o bolo, sorrindo. A legenda dizia: Doutora, eu estava aqui. Para chegar onde a dona Regina chegou e onde o seu Luiz chegou, o protocolo precisa de 7 pilares além do chá. Pilar 1, hidratação inteligente. Se você está no estágio 1 ao 3 sem retenção de líquidos, beba 2 a 2,5 litros de água por dia. Se está no estágio 4 ou 5 ou tem edema, seu médico vai te dar um limite específico. Pilar 2, controle do diabetes. Se você tem diabetes, controle glicêmico é inegociável. Meta de hemoglobina A1C menor que 7%.
Sem controle glicêmico, as folhas têm efeito limitado. Pilar 3, controle da pressão arterial. Meta para doença renal, menor que 130/80. As folhas reduzem a pressão de 8 a 15 pontos, mas se sua pressão está acima de 140/90, você precisa de medicamento também. Pilar 4, exercício adaptado. Um estudo com 237 pacientes que fizeram exercício moderado 150 minutos por semana durante 12 meses mostrou melhora de 5,6 pontos na filtração glomer, queda de 11 pontos na pressão e redução de 52% na progressão da doença. Caminhada rápida 30 a 45 minutos, 5 dias por semana. Isso é suficiente. Pilar 5, controle do estresse. O estresse crônico aumenta o cortisol, que aumenta a pressão e a glicose, danificando os rins. 10 a 20 minutos de meditação por dia, reduz a pressão de 8 a 10 pontos. Pilar 6, evite medicamentos que danificam os rins. Ibuprofeno, naproxeno. Se precisar de analgésico, use paracetamol em doses baixas. Sempre informe ao médico que você tem doença renal antes de qualquer exame com contraste. Pilar 7. Monitoramento regular a cada 4 a 8 semanas. Creatinina, filtração glomer estimada. Eletrólitos. Esses números vão te mostrar se você está progredindo ou regredindo e vão te dar o combustível para continuar. E nunca, nunca suspenda os seus medicamentos sem consultar o seu médico. Mesmo que os exames melhorem, o protocolo das folhas trabalha junto com o tratamento médico, não no lugar dele. Uma meta-análise de 17 estudos sobre fitoterapia renal encontrou que 58% dos pacientes não progrediram para um estágio mais avançado. 34% experimentaram melhora real e retrocedem no estadiamento e 23% melhoraram a filtração em mais de 15%. A evidência é clara, é possível, mas requer ação, não esperança passiva. Esta noite, antes de dormir, pensa nisso. Você quer passar os próximos 10, 20, 30 anos livre, viajando, brincando com seus netos, desfrutando a vida? Ou quer passar 12 horas por semana conectado a uma máquina, dependendo de um hospital para sobreviver? A diferença entre esses dois futuros se decide hoje. Amanhã vai ao mercado, compra salsinha, coentro, dente de leão, ortiga e ipe. Custam menos de R$5. Prepara o chá, bebe 2 xícaras, elimina o sal processado, controla o açúcar, caminha 30 minutos. Repete durante 12 semanas, só 12 semanas, 84 dias. Em 12 semanas, você vai fazer seus exames de sangue e ver com seus próprios olhos que seus rins estão funcionando melhor. Creatinina mais baixa, filtração mais alta, sintomas reduzidos e vai saber que salvou seus rins, que evitou a diálise, que recuperou o seu futuro. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe agora com alguém que você ama. Um familiar, um amigo com diabetes ou pressão alta. Uma mensagem no WhatsApp pode salvar uma vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários qual é a sua creatinina atual. Eu leio tudo e a sua mensagem pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Eu sou a doutora Rafaela Monteiro e te desejo de coração rins fortes, creatinina baixa e muitos anos pela frente. Cuida de você, você merece. Até o próximo vídeo.